Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Eu transmito a liturgia referente ao dia 10 de setembro de 2022. Sábado, 23ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Vós sois justos, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. Salmo 118, versículos 137 e 124. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem em Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 14 ao 22. Meus caríssimos, fugi da idolatria. Eu vos falo como a pessoas esclarecidas. Então ponderai bem o que eu digo. O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Considerai os filhos de Israel, os que comem as vítimas sacrificiais, não estão em comunhão com o altar? Então, que dizer? Que a carne de um sacrifício idolátrico tem algum valor? Ou que o ídolo vale alguma coisa? Nada disso. O que eu digo é que os idólatras oferecem seus sacrifícios aos demônios e não a Deus. Ora, eu não quero que entreis em comunhão com os demônios. Vós não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vós não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou quem sabe, queremos excitar o zelo santo do Senhor. Somos porventura mais fortes do que ele? Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 116, versículos do 12 ao 13, 17 ao 18, refrão 17a. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Repetamos! Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Repetamos! Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Agora vamos aclamar o Evangelho com um pequeno texto de João 14, versículos 23. Algumas frases tiradas de João para aclamar o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 49. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala o que transborda do coração. Por que chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, vamos agora à reflexão. Antes do Evangelho, eu vou passar a informação sobre essa carta de São Paulo aos Coríntios. Primeira carta, capítulo 10, versículos do 14 ao 22. A explicação da Bíblia Pastoral, a edição pastoral. Vejamos se tem aqui, hein? Vamos lá. 10, versículos do 14 ao 22. Participar do culto é entrar em comunhão com a divindade cultuada. O apóstolo Paulo opõe radicalmente a Eucaristia aos banquetes sagrados dos cultos pagãos, dizendo que é urgente a opção e coerência dos cristãos. Ao mesmo tempo salienta o lugar central da celebração eucarística. A Eucaristia expressa e cria a unidade do corpo de Cristo, que é a Igreja. Temos agora, então, a reflexão do Evangelho. Vou passar primeiro a do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016 e depois do Antônio Carlos Santini. Lucas, capítulo 6, versículos do 43 ao 49. A primeira parte é um alerta de Jesus contra o perigo da falsidade. Ninguém se deixe levar pelo aspecto exterior, a boa aparência, belos discursos, promessas sedutoras. É preciso prestar atenção ao testemunho da vida honesta e de amor sincero. Portanto, o que conta é o que vem do íntimo da pessoa. Quem tem consciência reta também pratica ações corretas. Antes ou depois, cada um revela o que de fato é. A segunda parte denuncia uma fé vazia, superficial, que não corresponde a uma vida alicerçada em Cristo. A casa de nossa vida terá valor aos olhos de Deus se for construída sobre o alicerce inabalável da palavra de Deus. Se não, enganamos a nós mesmos e aos outros, pois todos os projetos de vida que não levam em conta Jesus Cristo e seu reino estão destinados a desmoronar. Agora, Antônio Carlos Santini escreveu a liturgia comentada com o título O que transborda do coração. Então, é a reflexão de Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 49. E-mail santini@novaalianca.com.br. A boca fala da abundância do coração. Aquilo que aflora da boca é como a fonte da montanha, mas lá embaixo, nas profundezas da rocha, está o manancial. E se o manancial é puro, a água da fonte também o será. Se, porém, o manancial é tóxico,
assim também a fonte. Habitualmente, quais são os nossos assuntos dominantes? De nossas palavras, que sentimentos se manifestam, até a música de nossa voz, mais grave ou aguda, mais rápida ou pausada, pode revelar nosso mundo interior, nosso coração. Li um artigo do foniatra Pedro Bloch, que um dos critérios para a seleção dos astronautas americanos era o timbre de sua voz. Vozes agudas denotam excessiva emotividade, incompatível com as situações de risco que deveriam encontrar em suas missões. Durante anos, senti-me incomodado por um companheiro que insistia em contar piadas inadequadas, que sempre envolviam como personagens padres e freiras. Um dia, perdi a paciência e disse ao companheiro: olha, você já notou que está sempre a denegrir a imagem dos padres e das freiras? Isto é sinal de algum problema aí dentro. Você nunca pensou em procurar um psiquiatra? Para meu espanto, ele nunca mais voltou às piadas em minha presença. E eu fiquei pensando, por que demorei tanto tempo a tomar esta atitude? Quanto tempo eu perdi? Com certeza você também conhece pessoas de voz amável, pacífica, que sempre estão a falar de aspectos luminosos da vida, realçando o lado positivo das pessoas, capazes de enxergar um fiapo de luz na escuridão. Deve conhecer também o oposto, gente que enxerga logo o único ponto negro na superfície da folha branca de papel e, se necessário, providencia uma boa lupa para ampliar o ponto. Conhecerá talvez pessoas amargas que vivem a se lamentar e reclamar da ingratidão e da maldade alheia, gente que ignora a alegria de abençoar e bendizer. Gente que desconhece a ação de graças, o sorriso amigo, o silêncio que finge não ver. Nossa seleta escola dos tempos do ginásio trazia uma pequena narrativa. Na Palestina, à beira da estrada, apodrecia a carcaça de um cão morto. As pessoas passavam, desviavam o rosto e reclamavam do mau cheiro. Passou um rabi, olhou e comentou que belos dentes ele tinha. Dizem que o rabi era Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, será que a beleza não está nas coisas, mas dentro de nós? Orai sem cessar. Na minha boca eu só tinha o teu louvor. Salmo 71, versículo 8. Vamos ao santo do dia. Eu quero dizer que eu fiz a pesquisa no site da TV Rede Século 21. rs21.com.br. Mas da minha parte aí vocês podem utilizar à vontade que estiver nos meus endereços eletrônicos. Eu estou aqui para cumprir o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Santa do dia 10 de setembro, Santa Pulquéria. Santa Pulquéria era imperatriz. Pertencia à família real do Oriente, atual Turquia. Ainda jovem, renunciou ao trono em favor do seu irmão para dedicar-se às obras de misericórdia corporal. Pulquéria toma conhecimento de várias heresias que surgiam na região de Constantinopla. Muito inteligente, ela lutou para defender a fé e a doutrina católica. Ela doou sua vida para esta missão. Com a morte do irmão, Pulquéria foi declarada imperatriz. Uma de suas obras foi transformar o prédio onde residia num hospital. Distribuiu seus bens para os mais pobres e necessitados. Pulquéria usou de sua posição de imperatriz para chamar a atenção dos bispos e do Papa a respeito das heresias contra a fé católica. Ela estimulou a convocação do Concílio de Calcedônia, que condenou todas as heresias da época. Agora temos um santo, São Nicolau Tolentino, também festejado no dia 10 de setembro. A prodigiosa notícia que temos de São Nicolau Tolentino, ou Nicolau de Tolentino, diz que 40 anos após sua morte, seu corpo foi encontrado ainda em total estado de conservação.
Na ocasião, durante os exames, começou a jorrar sangue dos seus braços, para o espanto de todos. Mesmo depois de muitos anos, os ferimentos sangravam de tempos em tempos. Esse milagre a ele atribuído fez crescer sua fama de santidade por toda a Europa e propagou-se por todo o mundo católico. Apesar de ter nascido na cidade de Castelo de Santo Ângelo, no ano de 1245, foi no povoado de Tolentino que recebeu o apelido acrescentado ao seu nome. Naquela cidade viveu grande parte de sua vida. Desde os 7 anos de idade, suas preocupações eram as orações, o jejum e uma enorme compaixão pelos menos favorecidos. Nisso se resumiu a sua vida: penitência, amor e dedicação aos pobres, aliados a uma fé incondicional em Nosso Senhor e na Virgem Maria. Aos 14 anos foi viver na comunidade dos agostinianos de Castelo de Santo Ângelo, como oblato, isto é, sem fazer votos perpétuos, mas obedecendo às regras. Mais tarde ingressou na ordem e no ano de 1274 foi ordenado sacerdote. Nicolau possuía carisma e dons especiais. Sua pregação era alegre e consoladora na providência divina, o que tornava seus sermões empolgantes. Tinha um grande poder de persuasão pelo seu modo simples e humilde de viver e praticar a fé, sempre na oração e na penitência, cheio de alegria em Cristo. Com seu exemplo, levava os fiéis a praticar a penitência, a visitar os doentes e encarcerados e dar assistência aos pobres. Essa mobilização de pessoas em torno do ideal de levar consolo e a palavra de Deus aos necessitados dava-lhe grande satisfação e alegria. Em 1275, devido à saúde debilitada, foi para o convento de Tolentino, onde se fixou definitivamente. Lá, tornou-se um dos apóstolos de confessionário mais significativos da Igreja. Passava horas repletas de compaixão para com todas as misérias humanas. A fama de seus conselhos e de sua santidade trazia para a paróquia fiéis de todas as regiões, ansiosos pelo seu conselho e absolvição. A incondicional obediência, o desapego aos bens materiais, a humildade e a modéstia foram as constantes de sua vida, sendo amado e respeitado por seus irmãos da ordem. No dia 10 de setembro de 1305, ele fez a sua última prece e entregou seu espírito nas mãos do Senhor antes de completar 60 anos de idade. Foi enterrado na sepultura da capela onde se tornara célebre confessor e celebrava suas missas. O local tornou-se meta de peregrinação e os milagres atribuídos a ele não cessaram de ocorrer, atingindo os nossos dias. No ano de 1446, São Nicolau de Tolentino foi finalmente canonizado pelo Papa Eugênio IV, cuja festa foi mantida para o dia de sua morte. Santa Pulquéria e São Nicolau Tolentino, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos e cristãos. E do aramaico, dialeto de Jesus, para o português, o significado é o mesmo. Significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. Um dia ele vai voltar e vai julgar a todos, vivos e mortos. Ah, como ele julgará os mortos? Ressuscitará os mortos para julgá-los. É algo que nós nem imaginamos como será. É inenarrável, inefável, uma dimensão mística. Não haverá mais este espaço, esse tempo como temos aqui. É o mundo celestial, mundo de Deus, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Quando Jesus voltar com seus anjos, será o juízo final, cada um será julgado conforme o seu comportamento, a sua vida passageira aqui pela terra. Então,
O que Ele nos pede é que nos reconciliemos com Ele. Tenhamos fé, esperança e amor, principalmente. E peçamos perdão pelas nossas falhas, porque somos pecadores, somos vermes, somos indignos servos. O dia que nós morrermos nessa terra, seremos enterrados, viraremos pó em pouco tempo. Você quer o céu? Você quer o paraíso? Novo Éden? Peça perdão a Deus. Não vá para a danação eterna, para o inferno. Vá para o gozo eterno, a felicidade em plenitude, para os braços de Deus. Vá ter a visão beatífica do Altíssimo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, pelos pecados passados, presentes, futuros. Perdão, Senhor Jesus, e me dê a vida eterna. Shalom, a paz.